Sabe aquela frase do Nietzsche que diz que no mundo existem mais ídolos do que realidades? Pois é uma ideia bem forte e hoje a gente vai mergulhar fundo no que isso realmente significa para o nosso dia a dia, explorando uma análise fascinante sobre os chamados deuses falsos. E para começar essa conversa, a gente não vai para a Grécia Antiga, não. A gente volta para um passado bem recente. 2008. A crise financeira daquele ano foi muito mais do que um problema econômico. Para muita gente foi literalmente o fim da linha. De uma hora para outra, as notícias começaram a ficar muito sombrias. De repente, um diretor financeiro de uma gigante do mercado imobiliário é encontrado sem vida no porão de casa. Em outro canto do país, o chefe de uma grande empresa imobiliária. A mesma história. Dentro do seu carro de luxo. E essa onda de desespero não ficou só por lá. Ela atravessou o Atlântico. Em um escritório chique de Nova York, um gestor de fundos que tinha perdido uma fortuna de famílias europeias também desiste de tudo. E aí veio o colapso do Bear Stearns, que levou um de seus executivos a uma queda literal. Um amigo dele chegou a dizer: o que aconteceu com o banco simplesmente acabou com ele. E é aí que a gente para e se pergunta, o que conecta essas histórias todas? Porque a perda de dinheiro, de status, levou a uma perda tão absoluta de esperança. E o mais curioso é que isso não é de hoje. Lá nos anos 1830, um pensador francês, Alexis de Tocqueville, visitando os Estados Unidos, percebeu exatamente a mesma coisa. Uma tristeza profunda bem no meio de uma prosperidade que nunca se tinha visto antes. Para entender o que está acontecendo aqui, a gente precisa separar duas coisas: tristeza e desespero. Tristeza é quando a gente perde algo bom. Dói, mas é uma dor que tem consolo. A gente ainda tem família, amigos, outras fontes de alegria. Agora, o desespero é outra coisa. É a dor de perder aquilo que era essencial, a coisa que dava sentido a tudo. E quando isso se vai, parece que não sobra mais nada. Essa estranha melancolia que leva ao desespero, ela tem um nome. Um nome bem antigo, mas com uma aplicação super moderna: idolatria. E não, calma, a gente não está falando de estátuas de ouro ou bezerros de ouro, nada disso. A definição moderna é essa aqui, ó. Idolatria é pegar uma coisa boa, uma coisa legítima do mundo, tipo carreira, dinheiro, amor, família, e transformar essa coisa na base de toda a sua vida, como se ela fosse a única coisa capaz de dar sentido, segurança e felicidade. Se a gente parar para pensar, nossa cultura não é tão diferente assim da Grécia Antiga. Eles tinham Afrodite, a deusa da beleza. Hoje, a gente tem uma cultura obcecada pela imagem corporal. Eles tinham Ártemis, deusa da prosperidade. A gente transforma carreira e dinheiro em projetos de vida cósmicos. São os mesmos deuses, só que com outros nomes. E claro, esses deuses modernos têm seus próprios lugares de culto, seus templos. Não são feitos de pedra, mas são as torres de escritórios, as academias, os estádios. São lugares onde sacrifícios são feitos todos os dias. Tempo, família, saúde mental, tudo em nome da tal vida de sucesso. Ok, então, se essa tal de idolatria tá por toda parte, mas a gente não fica por aí construindo estátuas, de onde é que vêm esses ídolos todos? A resposta para essa pergunta é bem surpreendente, porque eles não vêm de fora. Ninguém impõe isso pra gente. Na verdade, eles são fabricados num lugar muito, mas muito mais íntimo. Como diz uma frase famosa, a verdadeira fonte desses deuses falsos é o próprio coração humano. Ele funciona como uma verdadeira fábrica de ídolos. E como essa fábrica funciona? É quase sempre o mesmo processo. Primeiro, o coração pega uma coisa que é genuinamente boa, como uma carreira legal ou um grande amor. Depois, ele leva essa coisa boa ao status de coisa suprema, o centro de tudo. E por fim, a gente deposita nela toda a nossa esperança de sentido, de segurança, de felicidade. Só que aí vem o problema. O problema inevitável com qualquer ídolo que o nosso coração produz. Eles sempre, sem exceção, vão decepcionar. E muitas vezes, de um jeito bem destrutivo. A vida real está cheia de exemplos. Pense num oficial militar que fez da disciplina o seu Deus supremo, e no fim, essa obsessão levou à morte dos próprios soldados. Ou numa mulher que fez da segurança financeira o seu ídolo, casou por dinheiro e, ironicamente, acabou exatamente na pobreza que ela tanto tinha medo. Em todos os casos, aquilo que era mais adorado se tornou a fonte da ruína. E aqui está o grande paradoxo da história toda. A gente não idolatra coisas ruins. A gente idolatra as melhores coisas da vida: amor, família, sucesso, segurança. E é exatamente por isso que esses ídolos são tão perigosos, porque eles são muito convincentes.
Mas, e quando esses ídolos quebram? Quando o Deus falso mostra que é de barro e desmorona? Parece o fim do mundo, certo? Mas e se for exatamente o contrário? E se for, na verdade, um começo? Esse momento de crise, de perda, pode ser o que a gente chama de desencantamento. É como se um feitiço fosse quebrado. A dor é gigantesca, claro, mas junto com ela vem uma chance única de enxergar as coisas com clareza, talvez pela primeira vez. Essa diferença fica muito clara em duas histórias da mesma crise de 2008. Um empresário coreano perdeu tudo que tinha investido e, junto com o dinheiro, perdeu sua esperança suprema. Ele tirou a própria vida. Na mesma época, um outro homem chamado Bill também perdeu muito dinheiro. Só que a segurança dele estava em outro lugar. E ele disse que, apesar de tudo, nunca tinha se sentido tão feliz. A diferença não estava na crise, mas naquilo que cada um adorava no coração. Então, parece que o primeiro passo para sair desse ciclo vicioso de esperança e desespero é olhar para dentro. É ter a coragem de perguntar: quais são as coisas boas que eu transformei em coisas supremas? Quais são os deuses falsos que, sem eu perceber, estão no comando da minha vida? Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta que fica no ar. Se a carreira, o dinheiro, o poder, a beleza, se todos esses deuses que a gente constrói se mostram falsos, se eles sempre falham na hora que a gente mais precisa, o que sobra? O que realmente fica de pé quando todos os ídolos caem?